Pessoal, tudo bem? Professor Danúzio, estamos aqui em mais uma de nossas aulas. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, né, dentro do nosso ecossistema, que é a evolução das plantas, ou precisamente no mundo da biologia, nós estudamos a botânica, que ela nos dá o entendimento o que é essa evolução, tá bom? Vamos aqui passar adiante. Nós vamos falar sobre a botânica. E o que seria a botânica? A botânica é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas, certo? Dentro da biologia, nós temos a botânica, que ela estuda todo esse complexo das plantas, das plantas medicinais, das plantas frutíferas, todo esse amparado. Nós vamos acompanhar uma por uma. O termo botânica, ele vem derivado do grego, botané, que tem como significado planta, certo? Botânica é uma palavra de origem grega, em qual o seu significado é planta. E ela abrange a fisiologia, a morfologia, a ecologia vegetal, a taxonomia, que é os nomes, né, a origem do nome das plantas, que ou seja, todas as características, interações e funcionamento das plantas. Vamos conhecer. Dentre as suas principais características das plantas, nós sabemos que elas têm células eucariontes, certo? Que é um núcleo delimitado por membrana nuclear. Professor, e o que seria células eucariontes? As plantas, junto com os seres vivos, são seres pluricelulares, né? Tem mais de uma célula. As plantas têm célula? Tem. Vamos ver bem na frente como são chamadas as células das plantas, certo? E ela tem uma membrana nuclear, ela tem um núcleo, ela tem um DNA, ela tem uma formação. A planta é um ser vivo, certo? Diferente dos seres humanos, ela só não fala, mas ela tem toda uma genética, podemos falar desse jeito. São seres autótrofos, elas produzem o seu próprio alimento. Diferente do homem, né? O homem ele é um ser heterótrofo, né? A planta não. A planta autótrofica. O que é isso? Ela produz o seu próprio alimento. Ela não depende de outro ser para sobreviver. Ela mesmo produz o seu alimento. E é um ser fotossintetizante, né? Elas realizam fotossíntese, que é o processo para a obtenção do alimento e a sua energia. Através da fotossíntese, de todo esse processo, da energia solar, do oxigênio, do gás carbônico, é nesse processo que ela consegue buscar o seu alimento, os seus nutrientes. Ok, gente? Células vegetal, né? Aqui está celular, mas é célula vegetal. As plantas são constituídas pelas células vegetais. Elas diferenciam-se das células animais por possuírem vacúolos, cloroplastos e parede celular. Nós temos aqui uma imagem de uma célula vegetal, certo? Se você prestar atenção, se estudou a célula animal, né? Ela é parecidíssima, ela vai ser diferenciada pelos cloroplastos, né? Pelos vacúolos, e isso é que dá essa diferença, ok? Da célula animal para a célula vegetal. Eles têm entre si em comum, né? Os ribossomos, o citoplasma, mitocôndrias, o complexo de Golgi, né? Produção de proteínas, a digestão proteica, tudo isso entre a célula animal e a célula vegetal.
partes da planta. Ok, gente? As partes da planta são, como nós sabemos, né? Primário, isso aí. Nós temos a raiz, que é a parte de toda a sua sustentação. Nós temos as folhas, o caule, flores e frutos. Professor, mas todas as plantas, elas têm essas partes? Não, nem todas. É isso que nós vamos ver nos próximos slides, certo? Temos algumas plantas que não dão fruto, né? Não dão flores. E vamos conhecer quais são essas plantas agora. Ok, gente? Dentro do reino vegetal, podemos distinguir os grupos de plantas vasculares, são aquelas com vasos condutores, certo? Elas têm esses vasos condutores. E as plantas avasculares, sem vasos condutores, né? Se a gente fosse relacionar isso com o ser humano, que são, no ser humano, os vasos condutores, são os vasos sanguíneos, podemos dizer assim, ok? Nas plantas tem delas que tem os vasos condutores, que são as vasculares, e as avasculares, sem vasos condutores. Dentro das plantas vasculares, nós temos as plantas pteridófitas, a gimnosperma e a angiospermas. E a planta avascular, que são as briófitas. Vamos conhecer cada uma dessas espécies. Pteridófitas, certo? As pteridófitas são plantas que possuem vasos condutores e, um detalhe, elas não têm semente, certo? São representadas pelas samambaias, avencas e cavalinhas, certo? Um bom exemplo de uma planta pteridófita são as samambaias, bastante conhecidas em nossa região. Elas têm uma reprodução que elas podem ser de forma assexuada ou sexuada, certo? Para a reprodução dela, certo? As plantas, elas se reproduzem como qualquer outro ser vivo, que ela é um ser vivo, certo? Ela tem na sua reprodução, que ocorre como tipo de brotamento, na assexuada, enquanto a sexuada ela depende da água para o encontro dos gametas masculino e feminino. Existe, professor? Existe os gametas masculinos e o feminino nas plantas. Ok? As gimnospermas são plantas que apresentam, preste bem atenção, ao contrário da pteridófita. São plantas que já apresentam sementes, porém não produzem frutos. As gimnospermas já têm semente. Semente diferente de fruto, certo? E a sua característica é que ela apresenta as sementes nuas. Que são as sementes nuas? Ou seja, não envolvem por fruto, não desenvolvem o fruto. E a mais conhecida delas, das gimnospermas, é a araucária ou pinheiro do Paraná. Dificilmente nessa nossa região aqui nós vamos encontrar essa espécie, mais pelo sul do país, sudeste do país, devido até mesmo à questão do clima. Ok? Angiospermas. As angiospermas são as plantas mais complexas que existem na natureza. Por quê? Porque elas apresentam sementes, flores, frutos, certo? Esse grupo é mais numeroso e diversificado da natureza, com mais de 250 mil espécies. Caju, a manga, a goiabeira, todos são espécies, né, de plantas das angiospermas. Quando se fala de angiospermas, é aquela planta bastante conhecida na nossa região, aquela que dá fruto, né? O pé de tangerina, a laranjeira, certo? São plantas
que produzem flores, frutos e sementes. E a importância das plantas. Gente, a importância das plantas hoje é uma área bastante avançada dentro da medicina, certo? Desde a origem, né, dos seres vivos, do homem. O homem ele já sobrevivia através das plantas. Como assim, professor, que ele sobrevivia? Na alimentação, certo? O homem ele sempre se alimentou de plantas, de frutas, sementes, de legumes, certo? A planta sempre foi medicinal. Hoje nós temos a medicina alternativa, né? Uma medicina que é toda extraída das ervas medicinais. Hoje nós temos a medicina mais complexa, né? Que também vem do uso das plantas, certo? Na economia, hoje, nós temos a economia, hoje, fabricantes, né, de flores, um exemplo, quer dizer que a importância das plantas, ela todo dentro desse complexo, na saúde, na economia, né, a sobrevivência, em um modo geral. Então, gente, ficamos por aqui. Tivemos um pouco uma introdução sobre botânica. O assunto ele é bem amplo, mas por hoje nós vamos ficar somente com essa introdução, ok?